Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. A mensagem será bem breve, amém? Mas antes estaremos louvando um corinho de fogo para o Senhor. Quando eu era prego, Satanás só me batia. Agora eu sou martelo e estou batendo em Satanás. Quando eu era prego, Satanás só me batia. Agora eu sou martelo e estou batendo em Satanás. Eu apanhei demais. Agora eu sou martelo e estou batendo em Satanás. Eu apanhei demais. Agora eu sou martelo e estou batendo em Satanás. Deus forte, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Aonde está seu Deus? Aonde ele está? Aonde está seu Deus? Aonde ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Amém. Estaremos lendo em Romanos 10, 17. A palavra do Senhor se encontra em Romanos 10, 17. Amém? Romanos 10, 17. Mas antes de lermos a mensagem, estaremos fazendo 1 minuto de oração, pois a oração é a chave da vitória. E enquanto nós oramos, aqueles que ainda não acharam a palavra, procure Romanos 10, 17. Amém? Oremos em nome do Senhor. E todos junto comigo digam glória, 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 glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Senhor maravilhoso Pai, Deus todo-poderoso. Tu és santo, digno de toda honra, toda glória e todo louvor, meu Pai. Nesta tarde nós prostramos a Ti, Senhor. Não para ouvir aquilo que nós queremos, mas para ouvir aquilo que o Senhor quer falar. Oh, meu Deus, venha tocando em nossas vidas, Pai. Jogando toda a muralha por terra, Senhor. Joga também, Jesus amado, todo impedimento, Pai. Oh, Senhor, vem enxugando as lágrimas de tristeza e trazendo alegria para essas almas, pois Tu és maravilhoso, Senhor. Que não venha ser eu aqui, Jesus, em cima deste altar, mas que venha ser o Teu Santo Espírito. Que não venha ser eu falando, mas venha ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Oh, Jesus, pois Tu és majestoso, Senhor. Vai jogando por terra toda a depressão, toda a ansiedade, toda a insônia, Pai. Oh, Senhor, repreende toda a crise, todo o pânico. Repreende também, Jesus amado, toda enfermidade. Vai jogando por terra, Senhor. Venha com cura, com libertação, com milagre, com livramento, com portas abertas, pois Tu és santo, meu Pai. Tu és santo, Jesus. Ô Senhor, venha mostrar o Teu mover para a Tua igreja, pois Tu és maravilhoso, Senhor. Batiza aqueles que ainda não são batizados, Pai, e aqueles que já são batizados. Venha, Senhor, restaurando, venha avivando, Pai. Ô Jesus, vai tocando também nos lares, toca também nos familiares, venha restaurando família, restaurando lar, restaura, Jesus amado, o casamento, restaura noivados, namoro, orações, vai restaurando amizades, Senhor, que foi levantadas por Ti, mas por causa de Satanás a amizade acabou. Venha restaurando a vida espiritual dos Teus servos, pois Tu és maravilhoso, meu Pai. Venha tocando, Jesus, orienta os Teus servos, Pai, abre a visão espiritual, pois Tu és maravilhoso, meu Deus. Ô Senhor, a Tua palavra diz que aonde há 3 ou mais pessoas, a Tua presença já está, e a Tua palavra também diz, Senhor, que quando os Teus servos começam a orar, os céus se abrem. Então
eu tenho fé, meu Pai, que os céus estão abertos e que o Senhor está derramando gotas de bênçãos sobre as nossas vidas, pois Tu és maravilhoso, meu Pai, que aquelas pessoas que há muito tempo não falam em língua, que volte a falar em língua, Senhor, pois Tu és maravilhoso, Pai. Muito obrigado por tudo, pois Tu és santo. Amém e amém, Jesus. Aqueles que acharam a palavra do Senhor, digam, vou para o céu. Aqueles que ainda não acharam, digam, eu também. Amém? Romanos 10, 17. Isso aí. Vambora. Romanos 10, 17. A palavra vai ser bem rápida, amém? Diz assim a palavra do Senhor: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Pode fechar a Bíblia, feche nossos olhos, coloque a mão nos nossos corações e louve comigo apenas esse refrão. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre, atenta ao teu mandar. Mais uma vez. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre, atenta ao teu mandar. A última vez para a derrota de Satanás. Fala, Deus, Oriandarabá, Suricantai, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, Oriandarai, sim, alegre, atenta ao teu mandar. Aleluia! Podemos aceitar com palmas bem alegres para Jesus? Estaremos iniciando a palavra. Como nós lemos em Romanos 10, 17, diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O que eu me recordo também, que a palavra de Deus vem dizendo que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então, se nós queremos ser alimentados, claro que não de forma literal, mas também de forma literal, porque quem nos mantém vivo, quem nos mantém a comida que tem na nossa casa é o nosso Senhor, porque a palavra de Deus fala que até uma folha de uma árvore que cai ao chão é com permissão do Senhor. Então, cada alimento que nós comemos é com permissão dele. Então, se nós queremos ser alimentados por Deus, nós temos que ter fé e ficar com ouvidos atentos à palavra dele. Não adianta nada a gente ficar preocupado com o pão que a gente tem que se alimentar. Pois se nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. O interessante é que a Bíblia vai vir dizendo sobre vários homens na fé, vários homens que foram cheios do Espírito Santo. Mas eu quero frisar em um homem que foi o primeiro mártir. Muitos já conhecem Estevão, um jovem homem de Deus que pregava a palavra, que vivia, um homem cheio de fé, como diz aqui nesse versículo. Aleluia. Que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Estevão era um jovem cheio de fé. Por quê? Porque Estevão escutava a palavra do Senhor. Tem outro também que eu gostaria de recordar. Saulo, que mais futuramente veio se chamar de Paulo, pois Deus trocou o nome. Aleluia. O interessante era que Saulo, ele viu Jesus Cristo. Por que eu afirmo isso com todas as palavras? Porque eu afirmo que ele viu Jesus Cristo em carne. Porque só podia ser apóstolo aqueles que viam a Jesus. É claro que quando ele viu Jesus Cristo, ele ainda era mancebo, ou seja, ele ainda era criança. Só que Paulo, ele entendia muito de lei. É o que eu gosto de falar. Paulo entendia tanto da lei daquela época, tanto dos livros de Moisés, que Paulo, ao meu ver, era um advogado. Sim, Paulo fez faculdade de advocacia naquela época, porque o homem entendia de toda a lei de Israel, ele entendia de toda a lei de Roma. Nosso irmão era super inteligente. O interessante era que, mesmo ele entendendo de toda a lei, ele não tinha fé, porque ele não escutava a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E justamente pelo fato dele não escutar a palavra do Senhor, ele começou a perseguir os crentes. E acredite ou não, Paulo teve participação
na morte de muitos cristãos, especificamente na morte de Estevão. Mas mal ele sabia que através da morte de Estevão, Jesus lá na frente tocaria nele para que ele viesse a se converter. Por quê? Porque em todo o tempo a palavra do Senhor vem dizendo que Estevão foi caluniado. Mas mesmo ele sendo caluniado, ele continuava a pregoar a palavra do Senhor. Continuava a pregoar, aleluias, a palavra que vem da boca de Deus. Pois ele era um ministro do Evangelho. Ele era um melita do Senhor, ou seja, um soldado. Ele era um baluarte, ele era um atalaia. Falava o que o Espírito Santo mandava. O interessante era que Estevão, sendo caluniado na frente do juiz, ele estava de frente do juiz. Mesmo assim, ele não parou de falar a palavra do Senhor, ao ponto que a graça dele foi tão alta que o rosto dele brilhou, como de anjo. Mas por quê? Porque Estevão era um jovem cheio de fé. Estevão era um jovem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Estevão era um jovem que não mentia, só saía a verdade da boca dele. Estevão era um homem que vivia de oração, jejum e leitura bíblica. Estevão era um homem que orava sem cessar. Estevão era um homem que vigiava, orava e vigiava. E vigiai e orai, né? Que esse é o certo, vigiava e orava. O interessante era que Estevão, mesmo depois de ser sentenciado, que ele foi sentenciado à morte, né, apedrejamento, e era de todos os tipos de tamanho de pedra que você imaginar. Desde a mais pequenininha até a maior que um ser humano possa levantar. Nem que tivesse que levantar 7 pessoas junto. Mas era livre, era o tamanho da pedra que eles queriam jogar. Mesmo depois dele ser sentenciado, de estar sendo apedrejado, ele teve o maior de todos os dons, que era o dom do amor. Por que eu digo isso com toda certeza? Porque ele ali sendo apedrejado, ele olhou para os céus e falou: Senhor, Deus, Pai, meu Criador, meu mantenedor, meu Consolador, tenha misericórdia dessas pessoas. Não veja o pecado deles, mas, Senhor, não faça-os mal. Liberte-os, livra dessa cegueira espiritual. O interessante é que quando ele olhou para o céu se abriu. Por que o céu se abriu? Porque ele era um homem justo. Ele era justo aos olhos do Senhor. E a palavra do Senhor diz que o justo não mendiga. A palavra do Senhor diz que a oração do justo tem muito em seus efeitos. E ele era um justo. Ou seja, a oração dele tinha muito em seus efeitos, a petição dele teve muito em seus efeitos. O céu se abriu, ele viu o trono do Senhor. E a palavra de Deus fala que se nós ver a face de Deus, a gente é morto. Porque o nosso corpo, carne, não aguenta tal glória. Então, a partir do momento que Estevão viu a Deus no céu, Estevão já sabia que ele ia morrer. Mas ele foi agraciado. Antes da morte, ele conseguiu ver a face de Deus. E eu tenho tanta fé que ele não sentiu nem dor na morte dele. Pois o Espírito Santo teve compaixão. Ele sentiu tanto fervor, tanto fogo do Espírito Santo que nem sentia dor. Ele só sentia calor. Cada pedra daquela que eles tacavam nele era como uma fonte de alimento para o Espírito Santo. Cada pedra daquela era uma pedra que Deus estava colocando no altar dele. Cada pedra daquela era uma pedra que Deus estava colocando em tua coroa. Cada pedra daquela era uma pedra que Deus moldava, aleluias, e honrava ele no céu. Agora voltando para Saulo, que vira Paulo. Ele era um homem incrédulo. Ele era donto, sabia muito de lei, mas era incrédulo. Ele não acreditava que Jesus Cristo veio para nos salvar. Ele não acreditava que Jesus Cristo era o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, incrédulo. E os incrédulos não herdarão o reino dos céus. Mas aí, por ironia do destino, ele cavalgando a cavalo, indo atrás de cristão, para matá-los, né? Esse era o trabalho dele, ganhava muito dinheiro por sinal. Deus falou: eu te escolhi antes do ventre da tua mãe. E nisso veio, Jesus desceu, ele caiu do cavalo, ficou cego. E mais uma vez, ele viu Jesus Cristo. Mas antes dele falar com Jesus Cristo falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Pela primeira vez da vida de Saulo, Saulo reconheceu Jesus Cristo como Senhor dele. Pela primeira vez na vida de Saulo, Saulo reconheceu que ele era apenas grão de areia, que ele era apenas pó, e que Jesus Cristo era o oleiro.
Pela primeira vez, Saulo reconheceu que ele era servo e Jesus Cristo, o Senhor. O interessante era que ele falou mais ou menos, eis-me aqui, Senhor. Foi praticamente o que ele falou. E Jesus Cristo falou, né, conversou com ele, e ali ele começou a crer em Jesus Cristo. E Jesus Cristo levou a ele ao lugar de repouso. Que lugar de repouso é esse? É o esconderijo do Altíssimo. Jesus Cristo levou ele ao esconderijo do Altíssimo, que foi na casa de um servo dele, aonde ele ficou como novo convertido. Ele ficou 3 dias, 3 noites em jejum, cego, apenas orando a todo tempo. A Bíblia não especifica se ele orou os 3 dias sem parar, mas imagino eu que foi muito tempo de oração. Nem que passasse 12 horas orando, mas ele orava, né? 12 horas orando, mais 12 horas dormindo, certinho. Que ele ficou os 3 dias de jejum, então ele não se alimentou. E aí, Paulo, ele veio, depois, né, Jesus Cristo enviou um servo para trazer de volta a visão dele. Porque ele ia pregoar o evangelho. Só que não era a visão normal como nós conhecemos, era a visão espiritual. Uma visão muito além. Aleluia, com a visão espiritual nós conseguimos ver o mundo como Deus a vê. E Deus deu a visão de Saulo. Deus tirou a escama que havia na frente dos olhos de Saulo e veio com a visão espiritual. A partir disso, Saulo começou a pregoar o evangelho e virou Paulo. Só que os israelitas o conheciam. E quando os israelitas viu a ele, não acreditaram naquela conversão. Isso é o que acontece muito em nossas vidas. As pessoas nos vê e não acreditam na nossa conversão. E com isto começam a falar palavras para abater a nossa fé. E se nós não ficarmos em vigilância, nós acabamos nos desviando. Mas, gente, Paulo, novo convertido, ele apanhou. Paulo, novo convertido, foi apedrejado. Pode pegar, pode pegar. Paulo, ele foi apedrejado. Ele foi até mesmo mandado embora de Israel. Mas ele não abandonou a Deus. Pois a partir do momento que ele reconheceu que ele era apenas servo e que Deus era o Senhor, ele entendeu que, independente da situação, é melhor permanecer com Cristo. Independente da situação, pois é como Pedro falou, Jesus, só tu tens a palavra de vida eterna. Paulo reconheceu que mesmo todo o tempo que ele passasse na terra, não existiria mais ninguém na face da terra que teria palavras de vida eterna. Não existe ninguém no mundo que possa te prometer tal coisa, a não ser Jesus Cristo. Satanás pode até vir e botar uma bandeja na tua frente, mas nenhuma vez essa bandeja que ele vai te oferecer vai falar que ele te dará a vida eterna. Pois ele não tem tal glamour, ele não tem tal brilho, pois ele é treva. E a vida eterna só quem pode nos dar é aquele que é luz. É aquele que tem os pés como latão reluzente. A vida eterna só quem pode nos dar é aquele que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Por isso ele não abandonou a Jesus Cristo, mas ele sofreu pelo evangelho. Paulo foi um homem tão tremendo, foi um varão tão tremendo, foi um irmão tão tremendo, que ele escreveu a maioria dos livros, a maioria das epístolas do Novo Testamento. Aquele homem que outrora matava cristão, agora ganhava almas para Cristo. Não é corona não, tá, gente? Voltando, aquele homem que outrora matava pessoas, agora ele dava vida. Como assim ele dava vida? A palavra do Senhor fala que Jesus Cristo é a cura, mas não para os que estão curados, mas para aqueles que são enfermos. E como eu já falei aqui uma vez, se Cristo veio para trazer a cura, e ele é o médico dos médicos, e nós somos usados por ele, então nós somos enfermeiros do Senhor. De uma forma que todos possam entender. E neste momento, Paulo estava sendo enfermeiro do Senhor. Ele estava levando a cura para os cansados, para os oprimidos. Ele estava levando o pão, que é a palavra. Ele estava levando a água da vida, que é a oração, que é os dons. Ele foi um homem tremendo na presença de Deus. E por que eu cheguei a Paulo? Na verdade, ia ficar só em Estevão, mas Deus me levou a Paulo. Porque Romanos é um livro, é uma epístola escrita por ele.
E nada melhor do que Paulo para nos dizer que a fé vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Pois Paulo só se converteu porque ele ouviu. Ele ouviu a palavra de Deus. Querendo ou não, quando ele teve participação na morte de Estevão, ele estava ouvindo a palavra do Senhor. Quando ele ficou cego e caiu do cavalo, ele ouviu a palavra de Deus. E foi nisso que ele se converteu. Você pode não falar com as pessoas sobre Jesus Cristo, mas o teu modo de se vestir, seu modo de andar, seu modo de agir é uma forma de pregoar o Evangelho. Tem muitas pessoas que só vão se converter na tua morte, mas tem muitas outras que irão se converter enquanto você está em vida. Assim como aconteceu com Paulo. Paulo foi um homem tão tremendo que ele ganhou. Ele foi o apóstolo dos gentios. Ele ganhou milhares de almas. Pedro também foi tremendo, porque na primeira pregação de Pedro, se eu não me engano, ele ganhou 3.000 almas em uma pregação. E na segunda pregação dele, ele ganhou 5.000 almas. Esse foi Pedro. Mas Paulo foi mais além, porque Paulo padeceu pelo Evangelho. Paulo morreu pelo Evangelho. Paulo padeceu pelas almas. Paulo caminhava a maioria das viagens dele a pé. Sabe o que é ir de uma cidade a outra a pé sempre, sem parar, pregando o Evangelho? Esse era Paulo. Esse era o grande homem de Deus. E por que eu frisei em Paulo? Porque Paulo, ele é o mesmo que vai vir falar que não vive mais ele, mas que Cristo vive nele. Já não vive mais eu. Já não vive mais Davi Ribeiro, já não vive mais a irmã Janete. Agora é Cristo que vive em nós. E o que isso quer significar? O que isso significa? Cristo vive em mim. É simples. Significa que a tua vida, a partir do momento que você levanta a mão e aceita Jesus, não é mais sua, mas sim de Deus. Aleluia. Significa que você não é mais o dono da tua vida, você não é mais o seu Senhor. Quem é o seu Senhor é Deus. O inimigo não é mais o seu Senhor. Quem é o seu Senhor agora é Jeová. É Jesus Cristo. Jeová Rafá, Jireh, Nissi. Pois o Senhor é a nossa bandeira. Isso é interessante. Por que é interessante? Porque Paulo também vai vir dizendo que do passado dele, ele já não lembra mais. Mas por que do passado dele ele não lembra mais? Porque se nós ficássemos lembrando do nosso passado, certamente nós iríamos fazer como a mulher de Ló, olhar para trás. E nisso nós viraríamos uma estátua de sal. Ou como o povo de Israel, na época de Moisés, que Deus deu tudo para eles. Deus deu o maná do céu. E mesmo assim eles queriam voltar para o Egito. Nós somos como o povo de Israel. Estamos no esconderijo do Altíssimo. Mas muitos de nós pensamos em voltar para o Egito. E que Egito é esse? O mundo. Mas por que nós pensamos em voltar para o Egito? Porque o Evangelho de Cristo, ele não é complicado. O Evangelho de Cristo, ele é simples. Mas é por esse fato que nós queremos voltar para o Egito. Porque o Egito não é simples. O Egito, ele tem coisas que agradam os nossos olhos. O Egito é cheio de detalhe. Já o Evangelho do Senhor é algo simples, algo transparente. É algo natural. Aleluia. Já o mundo é cheio de detalhe. Detalhe para vaidade. Detalhe para adultério, para prostituição, para fornicação. Detalhe para o homossexualismo. É cheio de detalhe. No mundo a gente encontra várias coisas. Na palavra do Senhor só há um caminho. A gente só encontra isso, a simplicidade de um cristão. Por isso que muitos de nós olham de volta para o Egito. Mas nós temos que permanecer na fé, permanecer caminhando e viver na simplicidade do Senhor. Pois é como diz em Salmos, o Senhor guia-nos mansamente pelas águas tranquilas. Ele guia-nos pelas veredas da justiça. Então, gente, vamos voltar para as veredas antigas. Essa mensagem foi bem diferente, né? Eu estou acostumado a pregar uma mensagem mais doutrinária na parte de vestimento. Mas essa mensagem é uma doutrina para a nossa fé. É uma doutrina não para o nosso exterior, né? Mas para o nosso interior. Essa é a doutrina do Senhor. A doutrina do Senhor não é apenas veste. A doutrina do Senhor é veste, modo de agir, falar, pensar. A doutrina de Deus é complexa. Mas ao mesmo tempo que é complexa, é simples. É tão simples. A única coisa que Deus nos pede é para a gente viver da forma que nós nascemos. A palavra do Senhor só pede isso, para nós vivermos
na simplicidade, vivermos no natural, vivermos na verdade, vivermos sendo homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Como assim? Homens e mulheres fiéis, com os 9 dons do Espírito Santo. Homens e mulheres com as 9 boas aventuranças. Homens e mulheres com os 9 dons do Espírito Santo. Homens e mulheres com as 7 partes da armadura espiritual. Só isso que Deus pede. Ele não pede mais nada. Deus só nos pede uma coisa, para ser a luz do mundo e o sal da terra. Só isso que Ele nos pede. Ele não pede nada demais. Mas é nós que queremos enfeitar o Evangelho. E nisso nós acabamos nos perdendo. Muitas pessoas falam, né? Ah, tem gente que morreu, mas fez curva. Né? Falando de uma forma, né, para ser engraçadinho, é verdade. Mas falando agora na palavra, só há 2 caminhos. Não tem como fazer curva, não. Esse ditado de pessoa subiu pro céu, mas fez curva para ir pro céu, mentira. Ou foi ou não foi. Só há 2 caminhos. Caminho da vida ou caminho da morte. Tem como fazer curva? Tem. Tem como fazer curva. Curva indo direto pro inferno. Que é outro caminho. Só tem o lado direito e o lado esquerdo. Se você não for pelo direito, você vai fazer curva pro esquerdo. Vai perder a salvação. Agora, ter curva para ir pro céu, não tem. Não tem meio caminho. É sim, sim, não, não. Não tem talvez. Não tem nada a ver. Ou você vai para a direita ou vai para a esquerda. Mas, gente, vamos seguir reto para a direita. Não venha querer fazer curva não, hein? Eu quero ver todos vocês debaixo da árvore da vida. Quero ver todos vocês nos céus. Então, nada de curva. Vamos continuar com o nosso pensamento e a nossa visão reta. Não vamos olhar nem para a esquerda nem para a direita. Não vamos ser como a mulher de Ló. Não vamos ser como a mulher de Ló. Vamos ser como Saulo, como Pedro, como Estevão. Os jovens, seja como Estevão. Jovens cheios do Espírito Santo. E os idosos venham a ser como Moisés, que mesmo na tua velhice não perdeu a visão espiritual. Idosos, sejam como Moisés. Jovens, todos nós aqui somos jovens, né? Aqui não tem nenhum idoso não, aqui é todo mundo jovem. Jovens, sejamos como Estevão. Vamos agarrar a Cristo, mostrar o nosso testemunho. Porque a nossa fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Que a palavra do Senhor fale melhor em cada coração. E que nós viemos estar debaixo das ricas bênçãos do Espírito Santo. Amém? Palmas bem alegres para Jesus.